Bom, pessoal, vamos lá. Qual é o objetivo aqui desse nosso bate-papo de hoje, né? A gente está reunido aqui em 5 meteorologistas e o nosso objetivo hoje aqui é falar de negócio, né? Falar da meteorologia aplicada para a empresa, para o benefício da empresa, planejamento, tudo isso. Hoje a gente, culturalmente, né, a meteorologia, as pessoas ao redor do mundo e até o próprio aluno, quando ele está se formando em meteorologia, ele entende que ele vai se formar e vai trabalhar como previsor, né? Vai fazer previsão do tempo em diversos centros operacionais, ou então ele tem a opção de ser pesquisador, né? Vai virar um doutor, ser professor de faculdade federal e trabalhar com pesquisa, né? Para diversos locais aí do mundo, né? E tem uma terceira opção de trabalhar também com programação. A gente tem uma base muito boa de programação dentro da faculdade, mas a maioria das pessoas desconhecem o meteorologista de negócio, né? O meteorologista voltado para o setor de negócio. E o que é esse meteorologista de negócio? O meteorologista de negócio ele tem que ser como se fosse uma molécula de carbono, né? Fazendo ligações aí entre a demanda das empresas, entre o desafio que essas empresas possuem na área meteorológica e como que esse embasamento técnico, esse poder computacional, tudo isso que a gente aprende na faculdade, vem desenvolvendo com empresas, principalmente privadas, como que isso pode fazer diferença no dia a dia operacional dessas empresas. Então, o meteorologista de negócios, ele precisa estudar a fundo cada setor da indústria, o setor que ele vai atuar, para ter uma base muito boa técnica de onde ele está indo, do que ele quer fornecer, com tudo que ele aprendeu na faculdade e vem aprendendo no dia a dia operacional dele. Então é isso, pessoal. Então vamos fazer aqui uma primeira rodada de apresentações, né? Queria que a Camila, brasiliense, ela falasse um pouquinho aí da história dela, ela que veio da área operacional, o que ela tem visto aí na parte comercial hoje, no mundo de negócios, aí, aplicando a meteorologia. É isso mesmo, Vitor. Eu vim da área operacional, né? Eu atuei durante 10 anos no município do Rio de Janeiro. Comecei como técnica em meteorologia, depois eu fui promovida a meteorologista. Então, eu fiquei durante 6 anos dentro do Alerta Rio, que é um órgão municipal dentro da cidade do Rio, que monitora as chuvas em relação a alertas também emitidos para todo o município do Rio de Janeiro. E, recentemente, nesse ano de 2020, eu mudei de área, eu vim para a área comercial. Sempre tive um pouco essa característica de falante, de ter esse feeling comercial bem aguçado. Então, tive essa oportunidade de ingressar na Climatempo e comecei aqui desenvolvendo todo esse lado comercial, entendendo toda essa demanda das empresas, né? O foco como meteorologista consegue atuar dentro das empresas e realmente concordo plenamente com o que você falou. A gente não tem essa gama de estudos na faculdade, a gente desconhece esse mercado. Então, a gente vai descobrindo pouco a pouco, mudando um pouco o nosso mindset, sabendo os lugares que a gente pode atuar, que a gente pode atuar tanto no setor de construção, mineração, indústria farmacêutica, tem N setores que o meteorologista pode atuar. Então, assim, chegando aqui na Climatempo, eu consegui absorver bastante desse novo conteúdo, perturbando bastante meus colegas, né? Então, aproveitando esse gancho, eu vou até chamar o Thiago, que foi um que me ajudou bastante a mudar um pouco esse mindset desde que eu cheguei aqui na Climatempo. Só complementando um pouco, né, Camila, não só na faculdade, né, mas de um modo geral, né, as empresas muitas vezes desconhecem, né, esse tipo de atividade, né, dentro da meteorologia. Tá tudo muito ligado só à previsão do tempo, né, genérica, né, vamos dizer assim, mas a meteorologia ela influencia muito, né, nos negócios como um todo. Eu sempre fui da área comercial, né? Sempre tratei de negócios. Eu iniciei minha carreira trabalhando com, né, empresas de outros setores. E essa era uma preocupação minha quando eu entrei na graduação, principalmente, que eu falei, o meu perfil não é o perfil de ficar, né, sentado num laboratório, fazendo aqueles milhares de contas, milhares de cálculos, né, que o meteorologista tem que fazer na hora de fazer previsão, efetivamente. Mas no bate-papo assim com alguns professores, eu realmente percebi que havia essa saída, né, e o que me deixou muito confortável em seguir com a graduação e que me dá um embasamento muito legal para seguir, né, na área de negócios, especificamente de meteorologia. Vou chamar meu colega Matias para se apresentar um pouco, falar aí da história dele. Pois é, Thiago. A Camila dizendo sobre a previsão, né? Faço parte hoje do time da previsão de
curto e médio prazo, né? É uma previsão que a gente utiliza bastante, principalmente para alguns setores que vocês destacaram aí, através do nosso monitoramento das variáveis atmosféricas, né? E não somente a previsão de tempo baseada em modelagem ou baseada através do próprio meteorologista, mas a gente também consegue ter esse monitoramento, ter essa previsão em tempo real e favorecer as tomadas de decisões, principalmente por conta das estruturas montadas, dos clientes que necessitam, né? Seja ele uma linha de transmissão, seja ele uma companhia férrea ou qualquer outro cliente, que a condição de tempo, que a variável tempo, ela influencia e impacta diretamente. Mas aqui, falando de tempo, a gente pode também pensar nessa previsão um pouco mais estendida, a previsão climática. Aí quero chamar o Felipe para que ele possa dar uma introdução para a gente. Bem, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vim da FRJ, né? Sou formado lá no Rio de Janeiro, meteorologista também. Cheguei na Climatempo no final de 2018, trabalhava com previsão de curto e médio prazo lá com o Matias, e agora assumi a parte da Climatempo de previsão de longo prazo. Eu acho que, complementando meus colegas e amigos que estão aqui conversando, a gente realmente na faculdade fica um pouco sem saber como que o meteorologista pode atuar no mercado de trabalho. A gente acaba ficando com uma visão muito acadêmica, que é obviamente muito importante. A academia acaba movendo o mundo, mas a gente também não pode deixar os negócios para trás. E aqui na Climatempo eu aprendi muito isso, aprendi as aplicações do meteorologista no mercado de trabalho, seja para o setor de varejo, seja para a agricultura, para o setor de energia, transportes, mídia. Existe muito lugar para o meteorologista no mercado de trabalho, existem muitas aplicações, e é uma pena que a gente veja pouco disso na faculdade, pelo menos falando por mim, da faculdade que eu vi muito pouco disso, e acho que é uma boa pegada mostrar isso para os meteorologistas que estão trilhando aí, começando a sua graduação, e também, sem dúvida, para as outras pessoas do mercado de trabalho. Passo a palavra, então, para o Vitor, para ele dar sequência ao nosso bate-papo. Legal, Felipe. Foi muito bacana, né? Realmente, eu acho que é uma sensação geral, né? Essa questão de mercado, de negócio, a gente desconhece aí na graduação a maior parte das pessoas. E esse é o nosso objetivo hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a falar do mercado. Hoje eu sou responsável pela parte... Meu nome é Vitor Hassan, né? Eu não acho que eu não tinha falado antes. Então, hoje eu sou responsável pela parte de vendas e prospecção do setor elétrico, hoje na Climatempo. O setor elétrico ele é um setor grande, né? Digamos assim, ele envolve vários nichos e eu vou falar um pouquinho deles, né? Hoje para climatologia e meteorologista, para a área de negócios, eu enxergo, na minha percepção, o setor elétrico dividido em 4 vertentes principais, né? Que é, primeiro, lá, a geração de energia. Então, você tem que ter a geração, né? Para você ter energia, você tem que gerá-la de alguma forma. Então, você tem a geração através de parques eólicos, que está realmente crescendo muito aqui. Tem até, depois eu vou mostrar aqui alguns números, né? Tem a questão da a geração por parques eólicos, solar, tem a geração hidrelétrica, muito famosa, dentre outros, né? E depois que essa energia é gerada, ela tem que ser transportada, né? Então, a gente tem lá o setor de transmissão de energia, que vai fazer esse transporte, como se fosse uma grande ferrovia, né, digamos assim, que vai ligar lá os centros de geração, muitos localizados no interior do Brasil, e vai fazer essa transmissão, esse deslocamento dessa energia para os grandes centros urbanos, para as cidades, de forma geral, né? E aí, quando essa energia chega lá, o setor de distribuição, as empresas de distribuição vão capturar essa energia e vão distribuir essa energia para os clientes finais. Ali somos nós, consumidores do mercado cativo, né? Então, a gente vai ter acesso a essa energia. Só que cada nicho desse, eles têm uma preocupação diferente com a meteorologia, né? Então, começando pelo setor de distribuição, a preocupação maior, e o Matias está aí, vai poder depois entrar em mais detalhes, a preocupação maior do setor de distribuição de energia é o planejamento, né? Porque eles estão muito preocupados ali em manter uma performance boa de atendimento aos clientes finais, que somos nós, as casas, edifícios e tudo mais.
Eles precisam diminuir o número de, se tiver algum tipo de vento severo, tempo severo, algum tipo de vento forte, chuva forte, eles precisam remanejar a equipe operacional para diminuir o número de clientes hora interrompido, né? Para melhorar essa distribuição de energia ou até otimizar, se teve uma interrupção de energia no trecho, vamos ter uma equipe operacional lá já para melhorar isso e responder mais rápido e diminuir o tempo que o cliente fica sem energia, né? Então, essa previsão que a gente faz hoje, a gente tem produtos desenvolvidos para isso, para entregar com algumas horas de antecedência, que vai ter o tempo severo, se essa chuva, se esse vento forte, eles vão atingir determinada rede, determinada área, é importantíssimo, né? Então, a Climatempo a gente vem trabalhando de diversas formas, com diversas empresas, mas agora a gente foi até premiado no final do ano passado, com o P&D, uma grande empresa de distribuição, porque a gente correlacionou, ao invés de falar para ele se a vento está forte ou não em alguma área, a gente utilizando inteligência artificial, a gente correlacionou os dados da rede desse cliente, né, durante 5 anos. Quando tinha um vento nesse limiar, qual era o tempo de interrupção da rede? Era uma rede de madeira, com um poste de madeira, qual era a infraestrutura da rede? A gente fez toda essa relação de dados da rede com o que ocorreu de chuva, de vento e as variáveis meteorológicas. Então, a gente começou a identificar, treinar essa rede, que a gente fez no ano passado, e agora a gente consegue fazer uma previsão para as próximas horas, tirando essa subjetividade, né, da operação, ou seja, o operador, porque às vezes uma previsão de vento de 35, 40 km por hora em uma determinada área, em uma determinada rede, pode causar um estrago muito forte, enquanto que para outra área, para o tipo de rede, não vai causar estrago, não vai ter cliente nenhum interrompido, né? Então, esse é o nosso maior objetivo hoje com o setor de distribuição, né? Passando para a transmissão, né, eu vou fazer um retrospecto, tá? Então, entrando na transmissão, o pessoal da transmissão de energia, eles estão muito preocupados com o que ocorreu, o que está ocorrendo agora e com o que ocorreu, principalmente, né? Então, o pessoal de transmissão, eles precisam garantir uma boa transmissão de energia. Eles não querem ter interrupção nenhuma, né? Eles precisam garantir isso para o órgão regulador hoje nacional, né? Então, essa transmissão de energia, se você tem algum tipo de interrupção nessa transmissão de energia, por qualquer fator que seja, relacionado à meteorologia, né, um vento forte, descarga atmosférica, né, até mesmo aí relacionado à questão ambiental de queimadas, todas essas interrupções, se eles tiverem dados ali para isso, naquelas regiões, eles conseguem absorver esses dados e comprovar perante o órgão regulador de que foi uma interrupção causada por fenômenos atmosféricos ou ambientais, né? Então, para eles conseguem aí evitar multas e justificar algum tipo de interrupção, que não foi por culpa deles de fato, né? Foi uma interrupção atmosférica. Eles não se preocupam muito com a previsão, não é nem que não se preocupam, mas de fato eles não têm muito o que fazer ali, né? Porque eles não conseguem interromper a energia, eles não conseguem muito, não têm o que fazer com essa informação. Eles realmente precisam da informação do passado, do tempo real, para poder planejar toda essa questão de justificativa e tudo isso, e tentar performar sempre bem com uma transmissão muito boa. E voltando para o setor de geração de energia, né? O Felipe Congirum, ele se formou comigo na FRJ, né? É um prazer estar aqui com ele, trabalhando junto no dia a dia. Ele tem uma experiência muito boa nessa área de geração de energia, ele tem trabalhado, contato com o mercado diariamente, atendendo diversos clientes no setor de geração, né? Então, eu queria passar a palavra para ele complementar aí minha fala e falar um pouquinho dessa parte de comercialização, geração de energia hidrelétrica, enfim. Vai lá, Felipe, fala um pouquinho para a gente. Então, Vitor, como você mesmo disse, né, o meteorologista ele pode atuar em diversos campos do setor elétrico. A gente atua tanto na distribuição e na transmissão, como você comentou, e também na geração e na comercialização de energia. Como geração, eu posso destacar aqui, por exemplo, a maior parte da matriz da matriz elétrica brasileira hoje é geração hidráulica, usinas hidrelétricas, e alguns outros postos também, mas enfim, usinas hidrelétricas, a maior parte da geração de energia elétrica brasileira, e o meteorologista ele atua tanto fazendo a previsão de chuvas, munindo essas empresas de geração sobre o possível comportamento climático, para essas empresas poderem ajustar a sua logística, toda a sua operação, realizar um planejamento. Em cima disso, eles precisam fazer diversas operações, como planejamento de manutenção de máquinas, enfim. O meteorologista pode atuar aí no sentido da geração hidráulica,
Também temos a geração eólica, que nos últimos anos veio crescendo muito no Brasil, e nós temos diversos colegas, né, que trabalham em empresas de geração eólica, onde o meteorologista ele atua desde o planejamento do parque, fazendo estudos, quanto a melhora da performance do parque, otimizando essa previsão eólica para saber quais são os períodos ótimos de geração, quais não são, o que a gente pode esperar para esse ano. Enfim, na Ei, geração de Felipe, energia, o meteorologista... só fazendo adendo, desculpa interromper, só para não perder a oportunidade, o gap, né? Aqui você falou de eólica e falou da matriz de hidráulica, né? De tudo isso. Eu trouxe aqui vou compartilhar aqui na tela rapidamente, né? Eu trouxe uma coisa legal aqui para mostrar para vocês. Então aqui, ó, é o relatório de março, né? Da EPE. Então ele fala um pouquinho da participação, né? De cada fonte de geração aí nos leilões, né? O percentual da capacidade desses projetos cadastrados. Então a gente vê uma coisa muito legal aqui, Felipe, fazendo um paralelo que você estava dizendo das gerações, né? Que como você mesmo salientou, o crescimento de leilões e de projetos eólicos no Brasil, né? Então a gente vem aqui, ó, iniciando em 2007, né? A gente consegue ver aqui ele bem tímido aqui os parques eólicos, né? A matriz eólica, e foi atingindo, aí foi ganhando força, atingindo seu ápice em 2013, né, com 60% da capacidade e aumentando aí cada vez mais, né? Então, só queria trazer isso para a discussão, né? Porque hoje o setor eólico está muito preocupado em relação à meteorologia, com segurança, né, para a operação. A gente está falando de parques eólicos procurando a gente para fazer monitoramento de raio, enviar alerta de raio, porque eles estão lá nos aerogeradores, eles precisam fazer manutenção dos parques. Então, imagina que eles estão a metros de altura lá fazendo uma manutenção num aerogerador, né? O aerogerador é um instrumento com uma altura que pode ser até bem alta, digamos assim, né? Em relação à superfície. Então, ele precisa ter esse time de planejamento, de descer com segurança do aerogerador, enfim. E, como todos nós sabemos, descarga atmosférica, parques eólicos são em regiões mais planas, né? Muitos, principalmente a maior parte, a gente consegue até ver aqui uma coisa interessante. Deixa eu ver se está nesse relatório. Aproveitar que eu estou com a tela compartilhada. Está aqui, ó. Então a maior parte aqui são estações são anemômetros, né? Instalados aí a nível Brasil. Então a gente vê que a maior parte desses anemômetros aqui, desses projetos de parques eólicos, enfim, ficam concentrados em toda essa região Nordeste aqui, né? E alguns aqui no Sul também. A gente observa que eles geralmente estão instalados em lugares mais planos, até pela qualidade do vento e tudo isso. Então, esses lugares mais planos, com aerogeradores altos, são lugares propícios aí à atração, à queda de raios e coisas nesse sentido, né? Então, estou muito preocupado com esse tipo de segurança, né? Uma outra coisa que você comentou legal seria a previsão para os próximos dias, qual é a melhor janela operacional para programar uma manutenção ou não. E a receita, né? Uma previsão de geração que está totalmente direcionado com o vento, né? A previsão de vento, para planejar a receita a longo prazo, né? Como é que vai estar daqui a 3 meses, 6 meses? Eu vou ter uma queda ou aumento na minha geração e, consequentemente, na minha receita, né? Então, planejamento de fluxo de caixa, tudo isso. Então, só trouxe isso aqui para a discussão, falando um pouquinho do eólica, e eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente o que você acha da questão hidráulica hoje, visto que o setor eólico está crescendo bastante, a geração eólica está crescendo. A gente já está falando até de uma produção eólica, um parque eólico offshore aqui no Brasil, né? E o que você acha em relação à questão da meteorologia para a hidráulica em comparação aí com o crescimento do setor eólico, Felipe? Eu acho que pro meteorologista é só sucesso, digamos assim. Nós só temos a ganhar com esse crescimento do potencial, do potencial não, desculpa, com esse crescimento da matriz eólica brasileira, porque o meteorologista ele pode atuar tanto na hidráulica quanto na eólica, e cada vez mais com o Brasil munido de outras fontes de energia renovável, o Brasil precisará cada vez menos acionar usinas térmicas, que são usinas geradas a combustíveis, que são energia gerada à base de combustíveis fósseis, que além de serem caro, é uma usina de cara operação,
que faz o preço da energia elétrica para o consumidor final ficar muito alto. Além disso, polui, acaba com o planeta Terra, né? Então, nós só temos a ganhar, tanto como cidadão, como habitante do planeta Terra, quanto como profissional meteorologista. Só um adendo, Vitor, que apesar do crescimento da energia eólica brasileira, eu acho que o grande desafio para todo o setor elétrico é ótimo, muito legal esse crescimento do setor eólico, só que a energia eólica ela tem uma volatilidade muito grande. Então, é difícil operar um sistema, ainda mais um sistema tão complexo quanto o brasileiro, baseado em energia eólica. A geração hidráulica não tem essa volatilidade tão grande. A volatilidade dela é numa janela muito mais extensa, né? A nossa sazonalidade é muito maior, onde nós temos pico de geração no período úmido para a usina e vale de geração no período mais seco. A energia eólica não. A energia eólica ela tem grandes diferenças diárias e é difícil operar um sistema tão complexo quanto o nosso baseado em energia eólica. Só que, claro, que quanto mais a gente investir em energia renovável, é ótimo, tanto para o planeta quanto para nós, meteorologistas, que temos cada vez mais espaço no mercado. Excelente, Felipe. Legal, muito bacana aí as observações, né? Queria passar a palavra agora para a Camila falar um pouquinho do que ela tem visto, do setor que ela está trabalhando, como é que está essa expectativa aí no mercado para os próximos meses. Fala um pouquinho para a gente, Camila. Vitor, saindo um pouco já do escopo da parte energética, né, na parte de energia, que você e o Felipe trabalham bastante, eu gostaria de ressaltar essa parte, como a meteorologia influencia tanto no mercado varejo, né, de modo geral, no setor de bebidas, no setor de vestuário, no setor de moda. Então, a meteorologia influencia muito no consumo da população de modo geral. E também queria ressaltar a parte de mineração e portuária, que são duas atividades que a gente não pode esquecer, né? Nós estamos vivendo esse momento mundial com essa crise, e são dois setores que não param, porque a atividade portuária continua funcionando, a mineração também. São dois setores de extrema importância para diversos países, são principais atuação de vários profissionais. Então, a meteorologia impacta diretamente nesses setores como um todo, né? Seja no monitoramento meteorológico, né, com ocorrência de raios, chuva forte, ventos fortes, que impactam tanto a operação como também a vida dos profissionais que atuam nesse setor. Então, esse funcionamento junto da operação, né? Eu, como falei antes, que vim da área da operação, consegui juntar esses dois conhecimentos, esses dois know-how diferentes e juntar exatamente, saber como aquele monitoramento é importante no funcionamento de uma empresa, no funcionamento, no planejamento a médio e longo prazo e mais ainda a curto prazo. Então, à medida que o núcleo de chuva intenso se aproxima de alguma região, aquele operador ele conseguir ter esse alerta e poder precaver tanto em relação à vida dele como em relação à operação é muito importante, é muito legal a gente conseguir visualizar essa demanda da meteorologia no setor industrial. Então, na parte de consumo, eu vim até conversando com vocês esses dias, né, como a gente impacta também, começando, como eu falei, no setor do varejo. Então, o consumo, a população, a gente mesmo como consumidor, muitas vezes não para pensar como o clima afeta na nossa decisão. Então, você não sabe quantos dias com a temperatura mais elevada vai te fazer, por exemplo, comprar um ventilador, comprar um ar-condicionado, que seja. Então, a meteorologia está sempre dentro desse escopo também comercial. Então, é muito importante verificar e entender essa demanda da população. Então, eu ressalto principalmente o monitoramento do dia a dia, né, do meteorologista, que está lá sempre 24 horas por dia, como a gente funciona na Climatempo. Então, sempre alertando todas as empresas com os alertas de chuva forte, vento forte, que o próprio Matias pode falar futuramente, mas também nesse planejamento. Então, fazer um planejamento a médio e longo prazo para tanto o planejamento de venda dos próximos meses, como também aquele curto prazo do que vai expor na vitrine, o que não vai expor. Então, hoje a gente está com essa demanda completamente diferente, vivendo essa pandemia que nós vivemos, mas eu acredito que com todos os profissionais hoje conseguem observar melhor a função da meteorologia dentro desse mercado. Excelente, Camila.
deixa eu te fazer só uma pergunta que eu acho legal a gente ressaltar, trazer aqui para o bate-papo. Hoje a gente tem visto, tem sentido isso, não só no setor elétrico, né? Você vê lá os parques eólicos sendo prospectados, instalados, né? Que você tem que ter lá uma instalação de anemômetro para medir ali a intensidade do vento por um longo período de tempo. A gente tem muito cliente hoje também do setor de construção, de mineração, enfim, a própria agricultura. Eu trabalhei por alguns anos no setor agro, então ia muito para o interior do Brasil, para Mato Grosso, e via como o pessoal eles estão se preocupando e se propondo a começar a instalar mais estações meteorológicas, a colocar radares de baixo custo para monitorar chuva, né? Então, hoje, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, na sua opinião, qual a importância dessa do dado. movimentação, né, de maior qualidade, não só qualidade, mas de começar a colocar mais dado ali na sua empresa, no dia a dia operacional. Como que isso pode impactar no futuro aí para a meteorologia? Eu acredito que essa importância, eu acho que isso é uma demanda muito grande que vai crescendo ao longo dos próximos anos. Eu acho que os próprios consumidores, as empresas, de modo geral, eles estão começando a enxergar mais a importância de ter esse dado, tanto no momento de decisão, como também no momento de um relatório que ele precisa fazer, como a gente vê em alguns casos que eles entram em contato com a gente. Então, hoje a gente já conta com bastante estações espalhadas pelo Brasil, mas a gente vê ainda uma falta, né, uma necessidade de algumas regiões que acabam sendo mais escassas, acaba não tendo sempre aquela informação da quantidade de chuva que realmente choveu, da quantidade, o valor registrado de temperatura. Então a gente consegue observar também essa demanda bem grande e crescente nesse setor. Então a gente vê que algumas empresas já se preocupam em instalar estações meteorológicas, em ter um radar meteorológico mais próximo quando realmente não tem nenhum público disponível, para ela poder conseguir mensurar melhor o impacto do clima, do tempo naquela região, no setor dela. Então, eu estava conversando esses dias mesmo com um possível cliente na região sul do Brasil e a gente viu que não tinha uma estação meteorológica na região de necessidade dele. Então, ele já percebeu essa necessidade, talvez ele pense em contratar futuramente ou mesmo comprar uma estação para compor esses dados que ele precisa. Então, eu acho que essa pergunta que você fez é realmente muito relevante, porque as empresas e os funcionários eles conseguem verificar a importância da quantidade de quanto mais dado, melhor, né? Porque a gente que é meteorologista, a gente sabe que quanto mais dado os modelos meteorológicos conseguem ter uma comprovação melhor, então a gente consegue passar um pouco dessa importância do dado para os próprios clientes. Legal, Camila, muito bom. Matias, o que você vê hoje aí na operação em relação a dados, estação meteorológica, radar? O que você vê? Se aumentasse isso no Brasil, seria muito bom para o seu trabalho? Isso é refletir lá para as empresas? O que você vê aí? Com certeza, Vitor, né? Pegando esse gancho da Camila e também um pouco do que o Felipe falou, o que a gente verifica hoje é que a alta concentração de dados meteorológicos, ela existe principalmente no centro-sul do Brasil, né? A Camila ainda levantou um aspecto muito interessante, que apesar de termos muitas estações no sul do país, a gente ainda tem áreas que não são cobertas, né? E se a gente pega, por exemplo, Distrito Federal, se a gente pega Amazonas, se a gente pega Pará, Tocantins, áreas do norte e também do nordeste, nós vemos que temos uma grande defasagem de áreas cobertas por estações meteorológicas, sejam elas estações, como o Vitor bem trouxe, anemômetros, sejam elas estações pluviométricas, né, para medir a chuva, seja ela também termômetros para que a gente possa ter um acompanhamento da variação da temperatura diária e tudo mais. Hoje, o que a gente identifica, né, principalmente com os clientes que a Climatempo hoje faz o monitoramento em tempo real, é que as estações meteorológicas elas são de suma importância. A gente precisa ter sim dados confiáveis, dados que a gente possa analisá-los. E aí, claro, também podemos fazer a utilização, vou compartilhar minha tela aqui rapidamente com vocês, mas a gente pode fazer a utilização de alguns dados que são disponíveis, né? Inclusive trago aqui uma página com a qual a Climatempo trabalha para que o cliente ele possa identificar, né? Nós temos aqui uma imagem de satélite mostrando aqui áreas de chuva e também as descargas atmosféricas que estão acontecendo nesse momento. Então temos áreas de instabilidades, principalmente aqui próxima à capital de Goiás, próxima a Goiânia, também Distrito Federal, e algumas áreas também aqui no Tocantins, no norte do país. E são áreas que
sobre influência de sistemas, principalmente sistemas que provocam chuva forte, que provocam rajadas de vento forte e também descargas atmosféricas, elas podem impactar toda a operação, né, seja ele de um parque eólico, seja ela minas, né, a gente tem hoje na Climatempo minas que são monitoradas, minas de extração de extrativistas, né, e essas minas elas precisam ser alertadas com relação as variáveis atmosféricas, principalmente em momentos em que elas vão fazer a explosão, né? Então a gente tem trabalhadores em campo que uma explosão pode ter ali uma faísca de um raio que caiu ou uma chuva mais forte pode impactar também com relação a deslizamentos. Nós temos todo esse cuidado, né? Temos um meteorologista por trás fazendo a emissão de alertas para os clientes. Os clientes eles recebem os alertas via SMS, via e-mail, comando de voz, né? Toda uma estrutura por trás que hoje a Climatempo trabalha para que todos os clientes eles sejam alertados das condições de tempo no momento. E aí, pegando um pouquinho mais o gancho, né, da previsão, a gente tem também aqui a previsão que o meteorologista da Climatempo, o meteorologista de operação, ele consegue trabalhar em cima, né? Então, trazendo aqui para vocês uma previsão rápida dos próximos 3 dias, nós temos uma massa de ar seco atuando principalmente nesse centro-sul do país, né? Então a gente vai ter aí dias ainda de sol um pouco mais forte, a umidade relativa diminuindo, mas sem previsão de chuva. A previsão de sexta-feira é que apenas essa faixa mais norte do país a gente tem uma concentração maior de chuva. Goiás e também o noroeste de Minas pode ter umas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. No sábado, a gente ainda continua com essa massa de ar seco atuando no centro-sul, inclusive aqui as áreas de Minas Gerais que teriam chuva na sexta já não vão ter mais no sábado. A gente permanece ainda com as pancadas de chuva acontecendo principalmente aí no norte do estado de Goiás e também no norte do Brasil, norte e nordeste do Brasil. Bem, a previsão hoje, ela basicamente ela se concentra mais, como a gente disse lá no começo, no curto e médio prazo, né? Depois temos a previsão com a qual o Felipe bem explicou, a previsão climática, mas a Climatempo hoje tem se destacado bem nessa previsão de curto prazo, principalmente para os clientes que necessitam da previsão, sejam eles, né, linhas de transmissão, sejam eles minas, sejam linhas férreas, até mesmo agricultores precisam dessa previsão de curto prazo, porque principalmente eles têm uma rede, né, de funcionários que estão trabalhando em campo, então serem alertados de que uma área de instabilidade muito grande está avançando com rajadas de vento superiores a 60, 70 km por hora, chuva forte, né, raios, pode impactar, né, seja ele o processo de colheita, seja ele o processo de plantação. E aí, eu acho que o Thiago também, que acompanha bastante o mercado, ele pode falar um pouquinho para nós, principalmente também com relação a esses clientes que a gente trabalha, que a gente monitora, ele pode falar. Eu acho interessante comentar que o grande desafio, né, do meteorologista que está atuando, né, seja em negócio ou seja em área operacional, é entender qual é a melhor forma de passar a informação para a pessoa que decisões em cima dela, né? Então, assim, o grande desafio, né? Vou falar mais especificamente da área comercial. As empresas, elas entram em contato, mas elas não entendem, né, de meteorologia, até porque é realmente uma área muito complexa, né? A gente faz lá a nossa graduação inúmeras matérias de cálculo e física, então realmente é uma matéria muito complexa e as empresas elas não têm um contato tão direto, né, com a meteorologia. O que as pessoas conhecem é o que está lá no telejornal, né, o que elas vêem nas mídias, mas a meteorologia aplicada a negócios ela é realmente bem diferente, né? Então, assim, é importante, né, esse conhecimento na área comercial, porque, vamos supor, né, uma empresa de mineração, ela tem lá a atividade na mina, mas ela também lá na ponta, ela tem a parte comercial disso, né? Então, vamos supor uma cimenteira. A cimenteira ela vai pegar a informação meteorológica desde a extração, né,
até lá na hora de vender o cimento, né? Porque inúmeras empresas contatam a Climatempo para entender a previsão de longo prazo e entender, por exemplo, se vai estar bom o mercado para construção, para ela entender se ela vai atuar mais forte agora, né? Ou se ela vai manejar as atividades para também otimizar essa operação, né? Então, é importante a gente entender qual a forma de atuação dessas empresas, né, de inúmeros segmentos em que a gente atua, para poder realmente oferecer um trabalho que faça sentido para eles, né? Eu atuo principalmente, né, nessa questão de mineração e construção, mas eu também atendo muitas demandas relacionadas à logística, né? Então, as empresas elas precisam otimizar as operações logísticas e o clima ele está muito, ele influencia muito nessas atividades. Vamos supor uma empresa de silvicultura, né, uma floresta de eucalipto. Eles precisam tirar o madeiramento da floresta para levar para os pátios. E normalmente as vias são vias muito comprometidas devido à chuva, né? Então, eles precisam dessa informação de curto e longo prazo para poder planejar essas atividades. Uma logística de um transporte de medicamento, por exemplo, o pessoal precisa saber as condições, né, dos locais por onde eles passam para entender qual veículo, qual o melhor veículo para se utilizar, qual o melhor modal, se transporta de avião, de caminhão. Uma empresa, por exemplo, de construção, ela precisa também manejar a logística por questão de maquinários, né? Então, eu vou levar os maquinários, por exemplo, para fazer uma terraplanagem, começa a chover, o cara perdeu o tempo, né, de operação de todo esse aporte, né, de operadores e maquinários. Então, a ideia é que assim, uma empresa ela utiliza a meteorologia em vários aspectos, né? Às vezes um incomoda mais do que outro, causa mais prejuízo em uma área do que em outra área, mas a meteorologia ela pode estar impactando nas atividades dessas empresas em várias áreas. Então é interessante nessa plataforma que você mostrou, Matias, como a gente tem, né, o tempo no momento, tem o histórico dos dias passados, tem a previsão dos próximos dias, dos próximos meses, a gente dá uma solução bem completa, né, para as empresas em que a meteorologia impacta, né, em várias áreas. Então, eu percebo bastante isso nos mercados em que eu atuo. Realmente, é um trabalho muito importante que a gente faz, né, para essas empresas e a gente salva muito, né, muito dinheiro dessas empresas. A redução do custo com um planejamento melhor reduz significativamente, né, o custo dessas empresas. Isso é muito legal, Thiago, aproveitando o seu gancho, né? São muitos setores, a gente não consegue falar de todos aqui, são muitos cases também, muita coisa legal, mas esse final que você complementou, né? O objetivo é esse, é tornar o clima, tornar a meteorologia, né? É um grande aliado ali no dia a dia operacional dessas empresas, porque de fato, foi como você disse, muitas não entendem como que o clima pode ajudar no dia a dia operacional deles. Às vezes parece que é trivial, mas em muitas das vezes não é. Né? Um exemplo que eu compartilhei até com o Thiago, deve ter um ano e meio atrás, a gente trabalhou com uma grande empresa de água, né? A empresa que vende água no Brasil. Então eles estavam preocupados com a venda de água no Rio de Janeiro, planejamento de venda de água no Rio de Janeiro no verão. Se ia vender bem, não ia, se ia vender acima da média, como é que ia ficar. Então a gente fez um estudo de 5 anos de venda de vários SKUs, ali, da SKU que eu digo a garrafinha de 1,5. A gente começou a identificar, depois que a gente propôs, a gente fez esse estudo, a gente começou a identificar um padrão de que com o tempo nublado no Rio de Janeiro e com alguns limiares lá de umidade relativa, vento e outras variáveis meteorológicas, mas principalmente o tempo nublado, ele fazia com que diminuísse muito a venda de água do SKU menor, a garrafinha menor, e aumentasse a venda de 1,5 litros. E aí o pessoal, mas por quê? O que está acontecendo? Onde está sendo esse aumento? Em que regiões do Rio de Janeiro, né? Então a gente observou que em tempos quando o tempo está mais nublado, você tem alguns limiares ali pré-estabelecidos de temperatura, umidade relativa, o pessoal costuma ficar mais em casa
então o consumo de garrafa acabava sendo muito direcionado para o mercado, aquela garrafa maior e tal. Enquanto que no Rio de Janeiro, como uma cidade litorânea, com praias e tudo mais, em dias mais quentes e com sol a pino, o pessoal costumava ir para a praia e consumir no dia a dia de exercício e tudo mais, a garrafinha menor, né? Então são vários, é só um case, é só um exemplo que eu trouxe, né? Porque às vezes parece que é trivial, né? Como que o clima impacta, a chuva, enfim, a meteorologia impacta na operação de alguma empresa, mas a gente tem muitos estudos aí, né? Nosso laboratório de P&D está lá justamente para trazer esse desafio para a gente, trazer essa responsabilidade para a gente e tornar e trazer benefícios para a humanidade, para as empresas, para o Brasil e para o mundo, né? Então era isso, pessoal. O bate-papo ficou muito bacana. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui para a gente já finalizar? Eu acho que foi um bate-papo inicial Pode bem falar, Camila. legal. Acho que veio todo mundo. Fala aí, Camila, Vai, primeiras Camila. damas. Não, eu acho que foi um primeiro bate-papo bem legal e eu acho que assim, a gente pode continuar esses bate-papos com algum tema específico, se alguém de algum setor quiser procurar a gente para saber qual assunto interesse mais a ele, que a gente possa tratar e saber como é que a meteorologia pode influenciar nesse específico setor. Pode ir lá, Thiago. Não, eu ia só complementar, né, a importância da gente ter um laboratório, né, de desenvolvimento, de pesquisa. As empresas, por mais que elas tenham, né, demandas parecidas, cada setor, cada empresa, às vezes até do mesmo setor, tem necessidades específicas, né? Então é legal a gente poder trabalhar, né, com cada cliente, desenvolvendo uma solução específica para ele, né? Era mais isso que eu queria complementar, que é um trabalho que é realmente um diferencial, né? Eu vejo bastante isso na Climatempo. Legal, pessoal. Excelente. Então, vou agradecer a presença de todo mundo, né? E vamos, a gente, se o pessoal que assistir esse vídeo tiver qualquer dúvida, tiver interesse em saber mais como funciona esse mundo da meteorologia aplicada para o negócio, por favor, entre em contato com a gente, né? A gente está disponível no LinkedIn, pessoalmente, pessoalmente não, acho né? que não dá mais. Agora... Pessoalmente não, realmente. Nesse momento a gente está online, né? Então, mas a gente está super disponível para bater um papo, para conversar melhor sobre isso, né? Até com pessoas que tenham curiosidade em entender um pouquinho mais desse mundo, às vezes nem trabalhem nesse mundo, mas que tenham curiosidade de entender, a gente está super disponível. Tá, pessoal? Obrigado aí pela atenção, obrigado a todos os colegas aí de trabalho. Tchau, A gente se vê pessoal. no Valeu. próximo. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.